Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, as novas informações do Mengão. Teve reviravolta na noite de ontem no Flamengo. Mateuzinho retornando ao Mengão. Léo Ortiz pode ser negociado a qualquer momento com o Flamengo. Isso porque o Red Bull Bragantino aceitou reduzir o valor para negociar o jogador com o Flamengo. Teve o golaço do Gerson no treino do Flamengo dessa terça-feira. O Mengão está se preparando para enfrentar o Orlando City neste sábado. Então tem muita notícia aqui no nosso canal, mas na manhã desta quarta-feira, você que está tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da sua força, da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, deixando o like. E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, nós estamos com uma meta ousada aqui de chegar aos 300 mil inscritos no canal, então dá aquela moral aqui pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo aí com seu amigo flamenguista, com sua amiga, pede pra ela se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal Vene Casagrande, ESPN, link na descrição como créditos. Vamos juntos então aqui analisar as informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Galera, estamos aqui nos Estados Unidos, convido vocês para participarem aqui do treino aberto na quinta-feira. Espero vocês aqui no estádio, valeu? Tamo junto! É pra cima, Cebola! Eu, não bota mais! Olha, vai! Ô, eu tô no rebote do Cebola, mano! Vamos lá analisar umas imagens aí do treino do Mengão. O Flamengo se preparando para enfrentar o Orlando City. E o destaque desse treino foi o Gerson, que marcou um golaço de cavadinha. Um golaço aí no treino do Mengão. Vamos analisar nesse momento. Olha ele aí. Ui. Foi golaço. Cavadinha, hein? No Flamengo, o assunto Gabigol. Ele fez uma aposta com o Galinho de Quintino, com o Zico. Diz que vai marcar 35 gols nesse ano. Assunto para o Pedro Henrique Torre. De rei para príncipe. Bate-papo descontraído de início de ano e com direito a planos. Zico recebeu Gabigol. Conversa lá e cá e uma aposta do eterno camisa 10 com o atual. Qual é a tua média de gols por ano? Então, aqui no Flamengo... Aqui no Flamengo. Aqui no Flamengo eu tô bem. O meu maior número de gols aqui foi 43 no ano, né? Que foi em 2019. Tá. 43. Então, vamos dar uma meta pra você, hein? Você que manda, você é o rei. Tá bom? O que você falou tá falado. Menos de 35 não dá. Menos de 35 não dá. Vou em busca disso. Vai em busca? Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra você. Tá. Então, posso confiar? Você é o rei. Você é o rei. Eu tô ousado, hein? Você falou tá falado. Para ganhar o jantar do rei, o príncipe em 2024 vai ter de se superar como poucas vezes e fazer a alegria de toda a corte
rubro-negra. Aí, Antero Greco, conseguirá Gabigol cumprir a promessa ou ganhar a aposta do Galinho? Quem vai pagar esse jantar, Antero? Não sei ainda, a gente colocou promessa é dívida, eu diria que promessa é dúvida. Né? Vai depender primeiro do Gabigol, é importante ver como ele se comporta no dia a dia, as chances que receberá do Tite e também importante ver qual será o desempenho do Flamengo na temporada. O do ano passado foi instável, né? Nós vimos o Flamengo oscilando bastante nas competições. Um Flamengo que a gente sempre diz, o elenco extraordinário, o melhor da América Latina e tal, mas há temporadas em que o time fica em baixa. Foi o que aconteceu em 2023. Não ganhou nenhuma das competições em que participou. Acho que foram 8 oportunidades, né, do Flamengo, começando pelo Mundial, Estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa e outras coisas, e o Flamengo decepcionou. Este ano pode ser o contrário. E quando um time está em alta, jogadores importantes se destacam, e o Gabigol é um deles. Não dá para negar, pela passagem que tem até agora pelo clube, a sua importância. Fez gols em jogos difíceis, equilibrados, em decisões, né? Então, é um jogador que já mostrou a sua categoria, a sua utilidade, né? Oscilou por fatos ligados a ele mesmo e às circunstâncias ocasionais, trocas excessivas de comando técnico no Flamengo. Eu gosto desse tipo de conversa, né? O Zico desafiando um jovem. Meu amigo, vamos lá, eu cumpri, né? Você também tem de fazer a sua parte. O Galinho, que no dia 3 de março completará 71 anos, é isso? E tomara que com muita saúde, muitos anos de vida pela frente. Zico, nós somos da mesma geração, mas você é mais velho que eu, 1 ano e 3 meses, hein? Então também tenho que respeitá-lo. Eu espero que o Gabigol volte a ser aquele jogador letal para os adversários e que aproveite oportunidades que lhe forem oferecidas pelo Tite. Grande Zico, cara, além de ídolo, é gente boa. Um abração pro Galinho. A dificuldade do Gabigol é que nesse momento ele é reserva do Pedro, né? Tá muito claro isso, tá ganhando chance, tá entrando, mas é opção no banco de reservas. O dono da posição, que hoje é o Pedro, de artilheiro e também titular com a camisa 9 do Flamengo, falou sobre esse bom momento agora e a preparação com o Tite. Bora, Pedro, bora. Olha, tem sido um início muito bom, né? O Tite é um treinador junto com a comissão técnica dele que consegue inserir todos, né, no conceito que ele quer, na maneira que ele quer jogar, ele consegue treinar todos da mesma forma. Então isso ajuda, né? Tanto quem tem jogado mais tempo, quem tem jogado menos tempo, isso faz a diferença, consegue todos ali perceber a ideia clara que ele quer. Então facilita muito dentro de campo e todos estão muito contentes, né, com esse início, muito esperançosos também. Espero que a gente possa retribuir dentro de campo e dar o nosso melhor para conquistar grandes coisas esse ano. O Flamengo é amadurecimento, né? A palavra muito que eu uso, né? Pela passagem no Flamengo, né? Amadureci muito desde que eu cheguei aqui em 2020, né? Quando eu cheguei e vi o Flamengo com muitos jogadores vindo de um ano, né, mágico em 2019. Né, mas eu sempre falei que era um elenco que teria que dar o meu melhor nos treinos, nos jogos, para conseguir manter o nível, conseguir elevar o nível. E graças a Deus eu consegui escrever também meu nome na história, assim como todos os jogadores que estão aqui. Gols, né, eu espero sempre a cada jogo, como eu falei, dar o meu melhor, tentar a cada jogo fazer o gol. Claro, como atacante eu procuro fazer o gol a cada jogo. Mas metas de números assim eu não costumo falar ou comentar. Então eu espero que seja um grande ano de bastante gols, não só meu, mas de todos, né, do Flamengo, que todos estejam 100% dedicados para dar o melhor.
Desce a tela para o Pedro, olha só, desde a estreia do Tite no Flamengo, então 13 jogos, todos então ele começou como titular, a minutagem por jogo, jogando quase todas as partidas, né, o tempo todo, gols 8 e 1 assistência, e aí a gente não considera amistosos. Então assim, a gente já tinha conversado, né, Zupá, que a preferência do Tite, até em termos de Copa do Mundo, pensando na posição, o Tite fez uma escolha ali, depois ele se justificou até na apresentação lá como técnico do Flamengo. Foi uma questão ali do 9-9-9, eu escolho o Pedro nesse sentido. Agora a diferença de perfil, né, não que tenha um certo ou um errado. Na hora questionado sobre números, ele fala, não, eu não gosto de falar muito sobre números, espero que seja um grande ano, diferentemente do que o Gabigol usa como estratégia. Mas assim, a posição é do Pedro. Hoje a gente viu há pouco os números do Gabriel, você falou, né, na era pré-Tite, eu achei que a outra tela ia ser a era pós-Tite, mas isso já é uma propaganda. Isso. Né? Propaganda a gente, por enquanto, não faz, a não ser que a gente receba por isso. Agora, assim, de fato, eles têm perfis bem diferentes na maneira de jogar e o Tite se encaixa melhor, o Tite encaixa melhor o Pedro na sua maneira de desenhar os seus times, isso sempre esteve bem claro. Não acho que é só por isso que o Pedro é o titular e o Gabriel é reserva. A diferença também é o rendimento, também é o momento. O Gabriel não vinha já numa grande temporada quando o Tite assume, o Pedro já vinha numa temporada mais afirmativa. Até a parte física também, né? Sejamos honestos. E o Gabriel falou no podcast que jogou quase o ano inteiro machucado e tal. Então, não só a preferência, mas o próprio rendimento levaram o Pedro a ser o dono da vaga e o Gabriel ser o reserva, não um rodízio, como a gente viu em outros momentos, mas o perfil dele ser diferente dos dois também é notado no momento em que eles não jogam. Isso me chama a atenção, porque durante a maior parte da existência Gabriel-Pedro no Flamengo, o Pedro foi reserva, o Gabriel foi titular. Embora o Pedro tenha manifestado, na época do Palmeiras, aquela vontade de sair para jogar mais, durante a maior parte desse tempo, o Pedro aceitou bem o seu status de ser um reserva e trabalhou para brigar por espaço. Com o Rogério, com o Dorival, até que com o Dorival ele jogou. O Gabriel já lida pior, ou não lida tão bem assim, com o status de reserva. E ele falou na entrevista, e ele citou os exemplos de Benfica e Inter de Milão. Quando ele viu que não ia jogar, ele se movimentou para sair. Então, acho que além do perfil tático ser diferente, do perfil de comunicação ser diferente, o Gabriel é uma figura que se mostra um pouco mais midiático, o Pedro é um cara um pouco mais na dele, a maneira que eles aceitam o banco também é diferente. Então, para o Gabriel, se ele de fato for reserva com o Tite a temporada inteira, ou o maior trecho da temporada, como ele vai reagir a esse status durante um ano inteiro, pela primeira vez no Flamengo, é algo que vai ser determinante para a temporada. O Pedro já mostrou que conseguiu lidar um pouco melhor, trabalhou, ganhou a vaga e hoje, com merecimento, ele é o centroavante do Flamengo. Porque o Gabigol, ele fica na reserva, André, muito também, talvez consciente, obviamente consciente, da sua lesão. Então, ele também tem aquela questão até... eu não tô bem, tá tudo certo eu estar na reserva. Talvez, nesta temporada, nós teremos a primeira amostra do que é o Gabigol bem, com vontade, sabendo que poderia estar jogando, claro, não jogando por uma opção. Esse também pode ser um novo perfil que a gente não conhece. Mas o Pedro estava bem, ficou na reserva por muito tempo e a gente conheceu essa face dele, né? E essa questão de como administrar o suplente Gabriel Barbosa, eu tenho certeza absoluta que está na mesa de conversas das pessoas que tomam decisão no Flamengo, desde que o ano passado terminou, e o que fazer e como será a temporada de 24 com essa comissão técnica que aparentemente não dá ao Gabriel o status que ele, Gabriel, acha que merece. E aí, em toda a historinha que foi o interesse, entre aspas, do Corinthians, porque haveria reunião? Não houve. Eram negociações avançadas? Não eram. O Gabriel tinha acertado tudo, seu empresário disse que não. Então, mais uma, né? Talvez uma das maiores atrapalhadas que a diretoria do Corinthians fez, mas isso é método. Eu repito e insisto, isso é método, porque isso mantém essa história no ar em programas como esse e em outros lugares onde se fala a respeito de futebol, num período do ano em que as contratações, o vai e vem, dominam o noticiário. Isso se mantém até que alguém um dia fala, não, o Corinthians desistiu. Desistiu. Nós falamos aqui, desistiu como? Vai lá e paga a multa rescisória. Mas é difícil. Então tá bom. Então, no momento em que, teoricamente, havia a possibilidade do Gabriel sair, essa questão, será que ele seria um reserva criador de problemas ou não? Será que o Flamengo estaria numa melhor posição se já resolvesse essa questão antes do ano começar?
Ah, mas daqui a 6 meses ele assina um contrato, um pré-contrato com alguém, o Flamengo fica a ver navios, o Flamengo não quer isso. Então, a minha impressão é que a competição está aberta pela posição, o Tite vai ter que administrar essa situação com a experiência e o seu jeito de levar as coisas internamente, pelo qual ele é conhecido como um grande treinador, mas a competição é a competição. E o Gabriel tem, pela declaração que ele deu, a aposta com o Zico, etc., tem convicção de que ele vai competir. E também temos que manter olhos bem abertos quando a gente fala sobre a diretoria do Flamengo, porque também estamos falando de ídolos. Talvez, como você disse, André, dessa geração, o maior nome do Flamengo aí nos últimos anos. Ainda tem o toque da idolatria nessa conta. Mas quem está sendo o garoto propaganda do Flamengo nesse sentido, o artilheiro, é o Pedro, né? Ele posou ao lado do Donovan Mitchell aí e a gente já dá uma olhada na nova camisa do Flamengo para a temporada. Aquele vazamento oficial de uma foto, né? Vazou, entre aspas, né? No perfil oficial da fornecedora de marca esportiva, então, a nova camisa do Rubro Negro em uma parceria também com a NBA. Vamos de mercado da bola agora, porque tem atualizações sobre o Léo Ortiz também no Flamengo, tá? Segundo o Globoesporte.com, o Red Bull Bragantino aceitou diminuir a pedida pelo zagueiro, que tem 28 anos, e o Flamengo voltou a negociar com o clube paulista. Inicialmente, o Braga queria 11 milhões de euros por Ortiz, mas pode aceitar uma oferta de até 9 milhões de euros, quase aí 50 milhões de reais. O Flamengo chegou a ofertar 6 milhões de euros, o que aí foi recusado pela equipe de Bragança Paulista. Léo Ortiz é um desejo direto do técnico Tite para 2024. E é um desejo do Léo Ortiz também vestir a camisa do Flamengo, né? Estão esticando a corda. Esse é o ponto, né? A corda está sendo esticada para essa negociação. Mas agora tem uma outra novidade. O Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, falou sobre a situação. Bem, essas questões daquilo que tem a ver com o mercado, já falei no ano passado sobre isso, nós não o podemos controlar, mas podemos definir aquilo que são algumas regras internas. Isso nós podemos. O Diego pode falar bem mais sobre isso, não é uma coisa que diga respeito a mim como treinador, obviamente acompanhando sempre e tendo esta abertura e esta comunicação sempre muito próxima, direta e diária e permanente com o Diego. Acompanhamos todo o processo, como já muito bem referiu. Ele durante a primeira semana não treinou com a equipa, precisamente por isso é que hoje não estava em condições de ter mais tempo de jogo. No último jogo de preparação que os companheiros fizeram 40, ele tinha só 2 dias de treino, fez 20, mas o Léo é um jogador, como sabemos, muito importante para nós, muito importante para o projeto, muito importante para o clube, muito importante para os companheiros. As coisas estão resolvidas, as coisas estão definidas dentro daquilo que é a nossa definição em relação ao seguir em frente e que o Léo esteja connosco. Já a mostra é que ele já fez parte do jogo de hoje, já está inscrito no Paulistão e já vai começar a ser uma opção certamente mais frequente daqui para a frente. Bom, a situação é a seguinte, como o Pedro Caixinha explica. No momento que o Flamengo, a gente falou tanto de Corinthians, que o Flamengo chega com a negociação, o próprio Léo Ortiz gostaria de jogar, né, com a camisa do Flamengo, ele começa a treinar separado. E aí, para poder melhorar um pouquinho a situação até da convivência, ele é reintegrado ao grupo, já treinou e por isso o próprio Pedro Caixinha disse que ele volta a ser uma opção. Porque, querendo ou não, negócio é negócio. O jogador ainda pertence a um clube e ele tem os seus compromissos. Porém, agora é um estica para lá, puxa de cá, porque é o mercado. Querendo ou não, a janela do futebol europeu ainda está aberta, mas tem um restinho só. Sim. Então, ainda existe uma esperança de que o Red Bull Bragantino consiga negociar o Léo Ortiz com a Europa. Não acontecendo isso, fica na mão do mercado nacional também o Red Bull Bragantino. E essa possibilidade do time de Bragança negociar por um valor um pouco mais abaixo também está ligado com o fato de a janela europeia ter percorrido já um trecho, nada interessante ter pintado, e o Red Bull Bragantino voltar a olhar para a negociação. Mas daí ao time de Bragança topar fechar nos valores que o Flamengo fala, acho que é uma diferença muito grande. Não vejo o Bragantino cedendo tanto, por um motivo muito simples. O Bragantino não precisa vender o Léo Ortiz. E isso é um problema para o Flamengo. E o Bragantino sabe que o Flamengo quer só o Léo Ortiz. O Flamengo não se movimenta por outro zagueiro no mercado por enquanto. Então, essas duas informações, eu não preciso vender. E eu sei que você quer demais comprar o que eu tenho.
Isso faz o Bragantino ter uma posição extremamente confortável na negociação. Por mais que isso represente você ter um jogador, o seu capitão, um cara de liderança, insatisfeito dentro do grupo. Mas o Bragantino sabe também quem é o Léo em termos de postura. Então, assim, nessa queda de braço, quem está na posição mais complexa é o Flamengo. O Bragantino está mais confortável. Vamos ver até onde as partes vão nesse cabo de guerra, para que lado que a corda vai pender. Por enquanto, o Bragantino está puxando mais a corda para o seu lado. Até onde vale a opinião também do jogador e o desejo do jogador, André? É decisivo quase sempre, exceto no caso daqueles jogadores que zelam demais por uma conduta profissional e não querem sair de um clube, não querem sair de um lugar, ouvindo um pouco depois que não foi legal a forma como eles se comportaram. E aí a gente vai ter que aguardar para entender como que o Léo vai se conduzir nesse caso. Até agora ele tem feito aquilo que, né, a gente entenderia como um comportamento normal. Eu acho que isso só tem um jeito de terminar com a saída dele do Red Bull Bragantino, se o Flamengo aumentar muito a proposta. Senão, o Bragantino vai dizer para ele: Léo, desculpe, a gente não tem a obrigação de aceitar isso aqui. Talvez até já exista nas contas do pessoal especializado nisso lá, e o Red Bull Bragantino é um clube vendedor, então tem gente que é capaz, profissional nessa área, já deve até ter uma linha, se chegar aqui, ele sai. Essa história do Mateuzinho, que chegou a treinar no Corinthians, participou lá do treino aberto lá no Parque São Jorge, e agora ele voltou para o Flamengo. Porque na hora de assinar o contrato, aconteceram divergências entre as diretorias de Flamengo e Corinthians, e aí o Corinthians não aceitou e o Flamengo falou: então beleza, então me dá o Mateuzinho aqui de volta. Uma situação constrangedora. Aliás, isso não é a primeira vez que acontece. Aliás, os torcedores do Flamengo, eu estou aqui nos Estados Unidos, os torcedores do Flamengo aqui nos Estados Unidos estão organizando caravanas e vão em grande número para a Flórida para acompanhar o jogo do próximo dia 27 entre Flamengo e Orlando City. Eu estive recentemente em Nova York, estou agora aqui em São Francisco, vou para Los Angeles e os rubro-negros que eu encontro por aqui, está todo mundo partindo lá para a Flórida para acompanhar o Mengão. É uma grande oportunidade, né, para os torcedores que moram aqui, que moram longe, ver o time do Flamengo. Ou seja, agora o Flamengo tem 3 laterais direitos: Varela, que tem começado o ano aí como titular, o Wesley e o Mateuzinho está de volta. Tem a situação do Thiago Maia. O Internacional fez uma proposta de 3 milhões de euros e mais 800 mil euros em bônus por metas, e parece que a coisa caminha para um acerto para a ida do Thiago Maia para a equipe do Internacional, né? Se falou também no Al-Musrat, volante líbio do Sporting de Braga. O jogador interessa ao Flamengo, mas é uma negociação difícil porque o Olympiacos da Grécia está de olho nele também. Parece que a preferência é por uma negociação com uma equipe europeia. Falando em equipe europeia, o Luiz Henrique, né, do Betis, que o Flamengo estava tentando a contratação dele, apareceu aí o Leipzig, time alemão, e parece que ele está indo para lá, vai jogar no Leipzig, né? E eu tenho ouvido falar muito também na história de Gabigol. Toda hora vem um comentário, alguém falando o seguinte: o Gabigol, ele tem que sair do Flamengo, ele tem que buscar espaço em outro lugar, porque ele começou o ano como terminou o ano passado, como reserva na equipe do Tite, mas ele, né, mostrando nesse início de ano que está numa forma física boa, bem melhor do que apresentou no ano passado, e promete fazer uma boa temporada. Então o que eu acho é o seguinte: antes de falarem para o Gabigol deixar o Flamengo, tem que perguntar se ele quer sair do Flamengo, né? E também se ele pode sair do Flamengo, porque é o seguinte: ele tem contrato até dezembro deste ano, né? Para sair antes, tem que pagar a multa, que não é barata, é uma multa cara, é uma multa elevada. A partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato, ele pode assinar um compromisso com outra equipe. Aí é uma outra situação. Mas até lá, para tirar o Gabigol do Flamengo, tem muita gente falando aí de times interessados, Bahia, Grêmio, né? Se falou muito de Corinthians. Para tirar o Gabigol do Flamengo, tem que pagar a multa de tempo, porque o Flamengo vai liberar o Gabriel Barbosa, né? E
o jogador está mostrando claramente que quer recuperar o seu espaço. Muitas falam o seguinte: o Tite prefere o Pedro. Isso é uma verdade, mas é natural. Todo mundo tem as suas preferências. Porém, o Tite não é burro e ele sabe que o Gabriel é um jogador importante no Flamengo e que, se estiver em boas condições, ele pode ajudar muito o Flamengo. Ele é um jogador decisivo, ele é um jogador que tem história. Então é óbvio que o Tite pensa em contar com o Gabriel. Se vai ser titular ou não, é uma outra história. Vai depender dele nas oportunidades que ele tiver. Se ele estiver jogando mais que o Pedro, se ele estiver fazendo mais gols do que o Pedro, ele vai acabar virando inteligente. E ele tem que contar com um jogador como o Gabriel, querendo jogar, a fim de jogar em forma, é algo muito importante. E é óbvio que eles são profissionais, vão se entender, vão conversar, e se o Gabriel não apresentar um grande futebol nas oportunidades que tiver, ele vai ficar na reserva. É simples assim. E aí, para sair do Flamengo, final do ano, o contrato termina. Se ele não renovar com o Flamengo, coisa que ele já declarou que é a sua prioridade, ele vai para outro clube, né? Mas vamos aguardar. Então não adianta, neste momento, ficar falando: o Gabriel tem que sair. Pode até sair, desde que pague a multa. A multa, né? Eu não sei exatamente qual o valor da multa e tal, mas não é barato não, é caro. Mas eu acho que o Gabigol, nesta temporada, vai dar a volta por cima. Ele tem treinado muito bem, ele está mostrando que está em forma, e ele em forma, ele é um jogador que todo mundo quer ter no time, hein? Porque você tá vendo aí, que tá aparecendo um monte de time atrás dele. O Gabigol é aquele cara que dá audiência e que todo mundo quer ver o que ele vai fazer. Você pode xingar o Gabigol, falar que não gosta dele, falar que ele é isso, falar que ele é aquilo, mas se ele for pro seu time, você vai se amarrar e vai comemorar. Isso aí é inevitável. E essa movimentação no mercado demonstra isso. Tem muita gente querendo o Gabriel Barbosa. Mas o Gabriel Barbosa é jogador do Flamengo, está treinando bem no Flamengo, quer dar a volta por cima, e para tirar o Gabriel Barbosa nesse momento do Flamengo, só pagando a multa e acertando com o jogador. Se não, é perda de tempo. Eu tenho a impressão que o Tite fará um grande trabalho no Flamengo. Tem tudo para isso. Acho que os erros de 2023, eles tiveram um impacto muito grande, e o Flamengo entra obcecado em dar certo em 2024. Pelo menos é a impressão que eu tenho, beleza? Vamos falar do Mateuzinho, porque é o seguinte: o Corinthians e o Flamengo não chegaram a um acordo, e o lateral retorna ao Rio já nessa quarta-feira. O Fla até aceitou colocar a opção de compra que o Timão queria, mais de 11 milhões de euros. Isso dá em torno de 55 milhões de reais. E o valor foi recusado pela equipe paulista, que queria colocar 6 milhões de euros, e o Flamengo não aceitou. O empréstimo, portanto, está descartado. Mas os empresários do jogador trabalham para reverter a situação e tentam fazer o Corinthians comprar o jogador agora já, pelo mesmo valor que o Red Bull Bragantino iria comprar quando o Fla aceitou a proposta do Red Bull Bragantino e o Mateuzinho não quis ir. Quais valores são esses? A gente também vai informar aqui, que a gente apurou tudo de maneira detalhada. 2,5 milhões de euros de maneira fixa, mais 1,5 milhão de euros em metas. Isso totalizaria aí, portanto, 4 milhões de euros. Os empresários do lateral trabalham para tentar conseguir isso, e a proposta salarial para o jogador é para ganhar o dobro do que ele recebe atualmente no Flamengo. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. O jogador vai se juntar ao elenco que está treinando com o técnico Mário Jorge aqui no Rio de Janeiro para disputar o Carioca, e a ver o que vai acontecer com o jogador. Eu particularmente acho que o Flamengo também deu mole nessa situação, porque deixou o jogador viajar sem ter nada assinado, confiou na palavra do Corinthians, que atualmente está uma bagunça, a verdade é essa. A gente pôde ver no caso do Lucas Veríssimo, agora no caso do Mateuzinho. O jogador foi anunciado como reforço, apareceu treinando com a camisa do Corinthians. E o Corinthians voltou atrás no acordo verbal que tinha com o Flamengo. Bagunça. Mas agora o Flamengo vai tentar... os empresários, na verdade, estão tentando reverter essa situação aí.
Vamos falar agora do Thiago Maia, porque o Internacional apresentou uma nova oferta ao Flamengo para contratar Thiago Maia. 3 milhões de euros de maneira fixa, mais 800 mil euros em metas estabelecidas ali em relação ao número de jogos, por exemplo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A primeira oferta do Colorado foi de 3 milhões de euros, ponto. O Flamengo recusou pedir 5. Agora o Internacional apresentou 3 milhões de euros, mais 800 mil em metas. Inclusive, esse é o mesmo valor que o Flamengo pagou, 3,8 milhões de euros que o Flamengo pagou ao Lille em 2021 pelos 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. O Flamengo está dificultando de maneira estratégica. Por quê? Não tem nenhum outro jogador engatilhado, encaminhado para a posição do Thiago Maia, e a diretoria do Flamengo entende que o Thiago Maia pode ser útil durante a Copa América, quando o Eric Pulgar pode ser convocado para a seleção chilena, e aí o Flamengo teria o Thiago Maia à disposição. Então o Flamengo dificulta de maneira proposital, estratégica, e está certo. Está quase vendendo um jogador para um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo está certa. Ou pagar alto ou não leva o jogador. O Flamengo não precisa fazer dinheiro. O Flamengo não está desesperado. Eu tenho certeza que o interesse desse negócio aí é muito mais do Thiago Maia. O Thiago Maia topou o projeto internacional, topou o salário proposto, topou tudo. Entende que lá no Internacional vai respirar novos ares, vai ser mais utilizado. Beleza. Só que o Thiago Maia também precisa entender que o Flamengo só pode fazer negócio a partir do momento que enxergar que o negócio vai ser bom, não só para as finanças, mas também levando em consideração a parte técnica e tática, porque o Thiago Maia, mesmo sendo reserva, ele pode ser utilizado pelo técnico Tite. Para finalizar nosso vídeo, galera, Everton Cebolinha, quem diria, hein? Entrou na mira da Fiorentina da Itália, tá? A Fiorentina ligou para os empresários do Everton Cebolinha e os empresários ligaram para o Flamengo. Olha, a Fiorentina está interessada aqui no Everton Cebolinha, quer saber em relação a números. Quanto vocês querem para vender o Everton Cebolinha? O Flamengo virou para os empresários e falou: esquece, nós não vamos vender o Everton Cebolinha. Não é porque o Everton Cebolinha está voando não, mas a gente não quer vender jogador. Exemplo recente, Léo Pereira, Olympiacos, queria muito. O Flamengo descartou qualquer possibilidade de negociação. Agora o Everton Cebolinha, esquece, o Flamengo não quer vender jogadores considerados titulares. E hoje o Everton Cebolinha é, sem dúvidas, titular da ponta esquerda do Flamengo. E eu acho que o Flamengo está certo. Agora vocês precisam entender como é o futebol. Num passado recente, Léo Pereira. A torcida não queria ver pintado de ouro. Hoje, jogador titular absoluto. Pulgar. A torcida não queria ver pintado de ouro. Falou, não vale. O jogador não se adaptou, tem que ir embora. Hoje, principal homem do meio de campo do Flamengo ali. Ao lado do Arrascaeta, né? Vamos botar assim. Mas é um jogador que o Flamengo precisa e muito. Isso aí ficou nítido em 2023. E agora, Everton Cebolinha. Se fosse 3 meses atrás, a torcida ia falar, eu levo, eu pago Uber para levar no aeroporto, eu pago a passagem. Futebol é dinâmico, não tem jeito. E agora o Everton Cebolinha, quando eu publiquei a notícia lá nas outras redes sociais, os torcedores mesmo falaram, esquece, ninguém leva o nosso Cebola. Então, futebol é isso, mas fica aí a informação do interesse da Fiorentina em Everton Cebolinha. Então tá aí, nação, as informações do Flamengo. Olha, muita informação que nós vimos aí, hein? Mais um detalhe importante é o seguinte, quem diria, hein? Everton Cebolinha brilhando no Flamengo aí, com uma possível proposta do Fiorentina, né? E aí, agora detalhe importante, você gostou do novo manto do Flamengo? O Flamengo divulgou aí, inclusive viralizou essa foto nas redes sociais com a nova camisa do Flamengo para a temporada 2023, é a camisa número 1 do Flamengo, né? Camisa principal. E os detalhes são das marcas, das listas negras, que são maiores, né, do que as vermelhas, tem mais, né, no caso. E eu gostaria da sua opinião, escreve nos comentários aí o que você achou dessa nova camisa. Tem pessoas reclamando, dizendo que ficou muito preta, outros queriam um pouco mais vermelha. Escreve nos comentários aí a sua opinião. A gente vai ficar de olho aí nas informações do Flamengo, que tem muita movimentação no mercado da bola durante esses dias. O Marcos Braz, por exemplo, Bruno Spilder estava na Europa.
Provavelmente eles devem estar nos Estados Unidos aí nessa partida entre Flamengo e Orlando City. E aí eu creio que até o final dessa semana nós vamos ter uma ideia do que pode acontecer na negociação entre Flamengo e Léo Ortiz. Isso porque o Red Bull Bragantino na terça-feira aceitou reduzir um pouco o valor que havia pedido para o Flamengo. Então pode ter negociação sim. E aí vamos ficar de olho também no mercado europeu. O Flamengo tentando negociar com o Luiz Henrique, tentando negociar com outros jogadores, mas a gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, na manhã dessa quarta-feira. Um grande abraço para vocês. Se você está aí no seu trabalho ou se preparando para ir trabalhar, tenha um ótimo trabalho, um ótimo dia para você. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Não saia sem deixar o like, hein? Tamo junto.